Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e como você sabe, toda semana a gente tem um encontro marcado aqui, onde a gente tem a oportunidade de trazer grandes histórias aqui para serem narradas aqui pelos nossos convidados, tá? Vale lembrar que todas as informações que eu trouxe aqui do meu convidado você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referir a telefone de contato, a Instagram, site, corre na descrição desse vídeo que você vai ter a oportunidade de conhecer o nosso convidado detalhadamente. Vamos às regrinhas, tá? Pega esse link, compartilha no grupo da família, que eu acho que vai valer super a pena você conhecer, né, tudo que a gente vai conversar aqui com o nosso convidado, certo? Eu acho que vale a pena, super a pena você pegar esse link e compartilhar no grupo da família. Outra coisa super importante é, se você quiser fazer alguma pergunta para o nosso convidado, aproveita a descrição desse vídeo para que você possa fazer sua pergunta, que aí a gente passa essa pergunta para o nosso convidado e ele, no momento oportuno, vai responder para você no Instagram dele, tá bom? Outra informação importante é que as informações você vai encontrar na descrição e aproveitar para você compartilhar muito esse episódio, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá certo? Bom, é o seguinte, não vou parar de cerimônia e eu quero dizer o seguinte, ó, no Perspectiva Podcast de hoje, eu tenho a honra de apresentar o doutor Jadson. Palmas, senhoras e senhores! Doutor Jadson está hoje aqui com a gente, participando do Perspectiva Podcast. Ele é cirurgião dentista, mestre em clínicas odontológica, especialista em prótese e ortodontia e é professor universitário. Então ele faz muita coisa, tem um super conhecimento e ele está aqui hoje para eternizar o seu momento. Primeiro eu quero agradecer a gentileza de você ter topado vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, né? Eu converso, compartilhar um pouco da minha história com vocês, falar um pouco da minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional, para o público conhecer um pouco também, né, de quem é que está atendendo, né? Quem é o doutor que vai estar com eles lá, conduzindo o procedimento, isso é muito importante, e compartilhar com a sociedade, tanto do Ceará, do Brasil, essa história. Perfeito, legal demais. Ó, isso aqui é o tipo de conversa que a gente tem a oportunidade de saber coisas que, de repente, o próprio paciente não encontra na rede social. Tipo assim, você quer conhecer quem sou eu? Dá uma olhadinha nesse podcast, porque o que eu vou dizer nesse podcast, eu não publico no meu Instagram, por exemplo. Claro que a partir de agora, com Uhum. certeza. Mas a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: quem é o Dr. Jadson? Bom, primeiramente eu sou alagoano, né, não sou natural do Ceará, mas apesar de eu morar muito esse estado, que eu me acolheu super bem, mas eu sou nascido e criado em Alagoas, vim morar no Ceará há 6 anos, e lá começou toda a minha trajetória, tanto, né, pessoal quanto profissional. Então, eu estudava em escola pública, depois disso passei para o vestibular na Universidade Federal de Alagoas, cursei odontologia, foram 6 anos de graduação lá em Alagoas. Posterior a isso, eu comecei a atender, formado, comecei a atender no meu próprio estado, mas com 2, 3 meses apareceu uma oportunidade para eu trabalhar em Recife, né, que é a cidade vizinha. Então, como já estava desprendido, então eu acabei aceitando, era uma proposta boa para trabalhar. Comecei, então, já saí de casa a partir desse momento, né? Morava com os pais, e aí tomei o mundo. Então, fui para Recife, lá em Recife, eu comecei a trabalhar nessa clínica, na qual eu fiquei 2 anos, trabalhando lá, e iniciei a pós-graduação em ortodontia, né? Nesse momento que eu estava lá em Recife. Trabalhando na clínica lá em Recife, eu tive a oportunidade de apareceu a oportunidade para trabalhar em Fortaleza com a mesma franquia que eu trabalhava lá. Lá eu trabalhava como clínico geral, fazia todos os procedimentos, e aqui eu iria trabalhar somente com a ortodontia, que era a minha especialização que eu estava fazendo no momento. Então, eu não pensei duas vezes, né? Eu disse, não, já que é para aprimorar o meu conhecimento da minha especialização, então eu vim para Fortaleza, né? Aí eu comecei, eh, eu vim inclusive virou o ano, dia 1º de janeiro foi o dia que eu vim. Combinado tudo já com a gerente da clínica para poder vir trabalhar e aprimorar mais a ortodontia que eu já estava cursando, né? E foi quando eu cheguei aqui no Ceará. Aí eu ainda fiquei nessa clínica em torno de 6 meses, 8 meses, que eu trabalhava e fui procurar outras oportunidades aqui mesmo. Porque quando eu vim para cá, né, eu percebi que o Ceará ainda era pobre em dentista.
que eram poucas faculdades que formavam, né? Naquela época, tinha muitos dentistas que eu trabalhei, inclusive, que vinha de vários lugares, né? Tinha pessoal do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Cuiabá. Era pessoal de vários lugares que trabalhava nas clínicas junto com a gente, porque o Ceará em si, naquele momento, não tinha dentista suficiente para poder estar suprindo essa necessidade. Hoje já tem, né? Hoje nós temos várias faculdades que estão formando novos dentistas, então hoje não precisa o Ceará mais importar dentista de fora, porque os daqui já estão suprindo bem a necessidade, né? Mas naquela época não tinha. Então eu comecei a partir daí, trabalhando em clínicas, né, dentro de Fortaleza, e posterior a isso eu fui trabalhar no PSF, né, no PSF, lá do Maracanaú. Então, no PSF eu comecei a ver o público, eu comecei a pensar em montar a minha própria clínica. Porque se eu já passei por várias clínicas, né, já tinha esse conhecimento clínico, já sabia um pouco da administração, porque a gente não vê isso na faculdade, a gente vai aprendendo apanhando, né? Eu Entendo. sabia um pouco da administração clínica, como é que era, mas aí com o tempo eu fui aprendendo. Eh, a montar a clínica em si também, a gente não tem esse conhecimento na faculdade, a gente vai vendo, vai perguntando um a outro, para ver o que é que tem que ser feito, questão de toda a documentação, que é o burocrático, que é o mais difícil. Mas aí eu meti a cara, né? Eu disse, não, já que eu já dominava a maioria dos procedimentos, acho que é o momento agora de eu ter o meu próprio consultório, né? Ter o meu próprio consultório, porque aí para poder fazer as minhas demandas, fazer o meu horário, né? Porque aí eu, dentro do meu próprio negócio, eu posso fazer o meu horário. Eu posso, ó, eu vou começar tal horário, eu vou finalizar tal horário e pronto, porque aí é meu, né? Dos outros a gente tem que estar, né, seguindo regrinha de tudo direitinho. Muitas vezes já fiquei até sem hora de almoço, quando trabalhava em outras clínicas. A gente que engolia, era você engolir e voltava, porque a maioria da população, o tempo que eles têm realmente também de ir no dentista na hora do almoço, né? E o dentista também precisa almoçar. Aí ficava naquela. Então, muitas vezes a gente teve que engolir o almoço para poder atender os pacientes, não ficar lá aguardando para eles poderem voltar também para o trabalho. Mas sempre uma perspectiva de crescimento, que a gente tem que ficar, não estagnar. Esse momento que foi passado nas clínicas que eu passei foi importante para o meu crescimento, tanto pessoal como profissional, né? Porque a gente começa a ver, isso não dá certo para mim. Você começa a se posicionar também. Sim, claro. Eh, Quanto à oferta, as pessoas falam muito, tá saturado. Então, mas aí quando você começa a se posicionar dentro do mercado, você se diferencia. Porque Total. você não vai aceitar qualquer coisa, mas você também não vai, você oferece, né, o que você vai oferecer não vai ser também qualquer coisa. Então, você tem que saber o seu valor. Então, com o tempo que a gente vai construindo, a gente vai chegando ao nosso objetivo que a gente quer com a nossa carreira, né? Então, isso é importante. Então, junto com o consultório, então, quando eu comecei no mesmo tempo, eu iniciei o mestrado e iniciei o consultório, né? Eu acho que se fosse em outro momento, eu ia separar um pouco, eu ia fazer um, depois fazer o outro, iniciar, para poder ter isso, mas foi tudo ao mesmo tempo e tudo junto após a primeira onda da pandemia. Então, a pandemia foi em 2020, né? E eu iniciei o consultório em março de 2021. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que odontologia? Eu queria entender como é que você, poxa, você já, assim, foi a tua primeira decisão, tu estava certo de que de fato você queria, rapaz, é a odontologia que é que eu quero seguir daqui para frente. Me explica um Não, pouquinho. não, não. Na época do vestibular, eu fiquei muito na dúvida do que eu iria fazer o vestibular. Eu acabei, por um pouco de insegurança, eu fiz biologia, né? Eu prestei vestibular pela primeira vez para biologia, porque eu achei que eu não ia passar em odontologia de cara pela minha. Mas aí acabou que quando eu vi a minha nota, eu teria passado, né? Mas aí já era. Aí eu cursei um ano de biologia, né? Cursei um ano de biologia. E após esse um ano, eu fiz de novo vestibular. Fiz de Hum, novo vestibular para e odontologia. isso em Alagoas. Isso na mesma faculdade, na Entendi. Faculdade de Alagoas. Aí eu prestei de novo vestibular. Por que eu quis odontologia? Porque eu queria algo prático. Eu não queria alguma coisa que fosse muito teórico, muito de leitura, eu queria que fosse realmente técnico, né? Prático para você realmente manusear, não ser muita teoria, ser mais a coisa prática. E a odontologia eu vi que seria realmente aí onde eu iria me encontrar, porque é onde tem mais prática, né? Tudo é nossa prática, né? Hoje tem a parte teórica, mas a maioria da conduta odontológica é a nossa prática clínica, a conta de atendimento com o paciente. Então foi daí que eu escolhi a odontologia por conta
Tecnicidade, isso. Olha, isso é legal. E para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, o Jadson já, além de hoje ele ter a clínica dele, ele também é professor universitário. E a gente também vai falar sobre isso, sabe por quê? Porque o fato dele não ser um cearense, mas já ter abraçado, já estar aqui na cidade há 6 anos, isso faz com que ele tenha a oportunidade de conhecer a cultura, a clínica que Sim. fica aqui no Maracanã. Maracanã, No isso. Maracanã, né? Já a gente vai falar o Instagram para você conhecer um pouquinho da clínica, vai conhecer no próprio Instagram já tem muita coisa lá bem legal para você conhecer e esse diferencial que ele traz para a gente aqui de se posicionar, né? De ter um vasto conhecimento, isso o torna assim um trabalho executar um trabalho bem diferente. E é sobre isso que eu ia te perguntar. Como é que você arrumou tempo para fazer tanta coisa, né? Porque dar aula, estudar, eu vi aí que você realmente dedicou grande parte do seu tempo ao conhecimento, né? Sim, sim. Realmente, né? Todo mundo pergunta como é que eu dou conta de tudo, né? Mas aí é organização de tempo, de tirar o momento para cada coisa, então deixar tudo bem pré-definido, não deixar muito solto. Teve momentos que eu também trabalhava manhã, tarde e noite, porque tinha que trabalhar, né? Poder manter. E quando você está começando o negócio, realmente tem que trabalhar mais, se esforçar mais, poder captar os pacientes, porque você começou. Quando eu comecei o consultório, eu comecei sozinho. Então eu era sozinho, né? Atendia os pacientes, marcava os pacientes, atendia. Com o tempo que eu comecei já a ter um maior público, aí eu contratei uma estagiária, né, para trabalhar junto comigo, então ela trabalhava me auxiliando tanto na recepção quanto na rotina clínica, porque ela foi inclusive minha aluna no curso de TSB, Olha, né, aí eu chamei ela para trabalhar junto comigo. Com o tempo aí eu comecei, realmente a gente começou a evoluir, o consultório começou a crescer, né? A clínica começou a crescer o fluxo, aí ela passou a ser efetiva, né? Efetiva, e a gente começou também a crescer a equipe. Então, foi entrando também outros profissionais dentro da clínica e com isso foram me ajudando, né? Porque a gente foi mais no início eu fazia tudo e depois a gente foi já direcionando. Então, já veio um dentista fazer canal, aí veio o dentista para atender crianças, então a gente foi direcionando os pacientes justamente para poder dar conta dessa correria da conciliar, né? Junto à vida universitária, né? Do professor universitário com a rotina clínica, né? Que aí com isso a gente começou a crescer mais por conta que a gente começou a ter outros colaboradores junto com a gente dentro da clínica. perfeito. Qual é o Instagram da clínica? É @dentistas_popclean. Dentistas underline pop clean. Isso, É isso? isso. Pronto, então, ó, você vai encontrar aqui o arroba para você conhecer um pouquinho lá da clínica, né? Conhecer toda a estrutura, fica no Maracanaú, mas ele atende, tem pacientes aqui da cidade inteira, não só de Maracanaú. Então, é uma oportunidade, você que está próximo ao Maracanã, que está precisando, de repente, dar um trato ali nos dentes, ó, eu acho que esse é um momento bacana para você conhecer o profissional que lhe atende, o dentista que lhe atende. Embora ele tenha vários profissionais lá também, ele é um dos que vai estar sempre, que está sempre atento lá, né, sobre agendamento para poder fazer qualquer Sim, tipo. sim. Qual é a sua especialidade, então? Qual é? Hoje eu estou trabalhando com a parte de cirurgia, de ortodontia e prótese. É a parte que eu mais trabalho na clínica hoje, né? Mas nós temos outros profissionais que faz o clínico geral, que faz o canal, né, o implante. A minha área hoje está restrita mais a essas especialidades. Qual é o horário que você dá aula, pelo amor de Deus, para eu entender Não, aqui? esse semestre tá mais tranquilo, né? Eu coloquei agora só tenho 2 dias de aula e os outros dias eu me dedico mais à clínica. Ah, entendi. Então esses dois, mas na semana, 2 vezes. Isso, na semana, quarta e sexta eu tô na universidade e segunda, terça, quinta e sábado eu tô no consultório atendendo. Beleza, então. Deixa eu te perguntar, toda a tua jornada na odontologia, você deve ter enfrentado aí uma série de obstáculos, que é natural para quem de repente Sim, está querendo. Aí eu queria entender essas duas fases. Primeiro, na decisão de estudar, né? Eu imagino que você deve ter tido ali, o que é que você julga que foi difícil nesse período que você estava estudando? no caso, eu estudando para Odontologia. odontologia. Sim. Na faculdade, o mais difícil foi a questão do material, né? Porque quem sabe odontologia a gente gasta muito durante todo o curso.
E naquela época não é que nem hoje. Hoje tem Shopee, tem AliExpress, tem a coisa que é Mas tudo, na sua mas época não tinha nada na disso. minha época não era nada disso. Eu tinha que comprar a marca que o professor dizia, ó, eu quero essa marca aqui, você tem que comprar dessa marca. Não tinha nem que comprar similar, ele dava a lista, a gente tinha lá dental, tinha lá separado já os kits. Era assim que a gente fazia, né? Então foi difícil, realmente, mas a parte mais difícil foi essa, a gente poder arcar com o material, né? Porque eu venho de família humilde, então eu sempre trabalhei, né? Eu trabalhava, eu cursava odontologia e sempre trabalhei para poder justamente arcar com essa parte do material. Aí, assim, por curiosidade, o que é que você fazia na época que você estudava? Você trabalhava com o quê? Bom, os 2 primeiros anos eu era atendente, Ah, trabalhava na pizzaria, olha, aí eu estudava o dia todo, que era integral, e à noite eu trabalhava na pizzaria. Nos outros 3 anos que eu estava já no 5º semestre, aí como eu tinha cursado o ano de biologia, e tinha um projeto na própria faculdade que era do Enem, era um pré-Enem da faculdade. Aí eles davam bolsas para quem fosse ser professor. olha, Aí eu trabalhei até o final do meu da minha graduação nesse projeto. Então, todos os anos eu trabalhava como professor de biologia. que legal, cara. Aí, quando eu comecei a trabalhar nesse projeto, apareceu escolas, então eu trabalhava em escolas também, né, dava aula de biologia, devido já puxando que conhecia o meu trabalho dentro do projeto. Aí eu também comecei a dar aula de biologia, só que aí as escolas começaram a pedir diploma, né, certificado, que eu tinha cursado só um ano, depois mudei para odonto. Aí eu fiz biologia, comecei a cursar biologia semipresencial. Aí Entendi. eu fazia odonto e fazia biologia para poder continuar com os empregos nas escolas que eles exigiram o certificado. Aí quando eu finalizei, concluí odonto, também concluí biologia. Eu concluí Olha as só. duas graduações no mesmo ano, foi 2017. Nossa, realmente você deu gás, viu, para poder conseguir É, concluir aí aí. foi um dos motivos que eu quis continuar na docência, só que agora ensinando a odontologia, que era a minha formação, né? Então eu quis continuar, eu sempre quis fazer mestrado, e a oportunidade apareceu, quando eu estava aqui e eu agarrei e deu certo e E concluí. tudo isso aconteceu em Alagoas. Sim, essa Aí, parte em sim. que momento você mudou para Recife? Pintou uma Eu oportunidade, mudei, claro. eu mudei para Recife em 2017. Eu me formei em maio de 2017. Em setembro, outubro, eu mudei para Recife para Aí, trabalhar. quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá há 2 anos. 2 anos. Aí, Isso. só que você estava trabalhando E, numa clínica, e isso, trabalhava na clínica e fazia já a pós-graduação em ortodontia, então você foi lá em trabalhar e estudar Recife. também. É, lá em Recife. Entendi. Aí o mestrado eu fiz aqui. Aí mais tarde você Já fiz em pintou uma Fortaleza. oportunidade para vir Isso. para Fortaleza. Você, rapaz, eu vou aproveitar Isso. e vou fazer meu mestrado por lá. Pô, eu já queria fazer já faz tempo. Aí, como eu já estava por aqui e eu não estava pretendendo voltar, né? Tava gostando daqui, gostei muito O que que você gosta da daqui? acolhida. Só para eu entender aqui, porque eu sei que tem muita coisa legal aqui, mas quando eu olho para, eu gosto também de Recife, embora tenha tido lá poucas vezes, Uhum. mas eu conheço muito pouco Ah, Recife. mas eu também eu gosto aí muito do Recife. Eu gosto daqui a acolhida do pessoal, Ah, entendi. né? A acolhida do pessoal é diferente, né? E o clima, eu gosto do calor, gosto do sol, gosto da praia, Tá. né? Que é importante. E foi onde eu comecei a construir alguma coisa, né? Porque eu vinha já da faculdade, meio perdido, e comecei a construir. Então, eu comecei a construir minha vida, minha carreira aqui em Fortaleza, né? Maracanaú. E resolveu vir para cá, ficou e tá aí Pois há é, quanto tempo? 6 anos. 6 anos, Seis isso, anos 6 já anos. É, está se dedicando a toda sim, a tua sim, rotina, a tua história na odontologia construída aqui. isso. Bom, vamos lá. Para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com o Dr. Jadson. Ele é cirurgião dentista, mestre em clínica odontológica, especialista em prótese e ortodontia e é professor universitário. Ou seja, ele realmente tem muito conhecimento e é um profissional que ele atende lá em Maracanaú, tá? Na clínica dele, inclusive, e lá trabalha muita gente com ele, né? Que faz o processo de atendimento por lá também. E aí eu recomendo você ir lá que você está buscando um profissional, não só em Fortaleza, ou aqui na Redondeza, mas também no Maracanã, claro, que está lá mais próximo, e procurar, se você estiver procurando um profissional para fazer cirurgia, para fazer canal, o que mais? Implante, Implantes, prótese, aparelhos. aparelho, pronto. Todas essas especialidades você vai ter a oportunidade de encontrar na clínica. Eu esqueci o nome da clínica. Pop Clean. Pop Clean, Isso. certo? Qual é o endereço lá? É Rua Paulo Batista, 655, Pajuçara, Maracanaú.
Beleza, então. Tá aí o endereço aqui também na descrição do vídeo para você acompanhar com a gente, acompanhar lá o Instagram deles, e tá aí o endereço também para você conhecer. Lá no Instagram tem um link da bio que leva direto para o atendimento do WhatsApp, não é assim? Tem isso mesmo. Pronto, é o atendimento, já vi lá, agendamento, já explica tudo bem direitinho. Certo? Continuando aqui com o Jadson, a gente está aqui para conhecer um pouquinho sobre o trabalho dele, conhecimento dele, que eu vejo que você tem muito conhecimento, né, no que se propõe a fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a odontologia moderna. A gente sabe que tem muita coisa mudando, tecnologicamente, já tem os scanners, faz aquele monte de Sim, coisa, tem os laboratórios agora, quase toda a clínica praticamente tem um laboratório, né? pois E é. aí eu queria que você falasse dessa mudança. Quando eu falo dessa mudança, é porque quando eu olho para, você estava me dizendo, 4, 5 anos atrás, não era tão simples como é hoje, né? É. A maioria, algumas, não a maioria, Uhum. mas algumas das clínicas já tem o seu Sim, scan, sim. já tem o seu laboratório. Eu queria que você falasse dessa evolução do mercado. Hoje a odontologia digital, né, ela vem para facilitar tanto a vida do paciente quanto a do dentista, né? Porque quando você já não precisa estar colocando mais aquele molde, né, aquele alginato na boca, o paciente se engasga, tudo, você já vai fazer só a moldagem na boca, já escaneia, já manda para o laboratório para ele imprimir tudo e tanto a questão de tempo, né, e a praticidade. E o conforto para o paciente, porque quando você faz só escaneamento, você já consegue ter um maior conforto, né? Não precisa ter aquele todo projeto de que o paciente sai todo sujo de alginatos. Isso ajuda bastante. E nos ajuda também no planejamento, porque aí fica mais preciso o trabalho, fica mais preciso. Quando você coloca num programa, hoje tem a IA, né? Ela vem nos ajudando, tudo vem nos ajudar a colaborar. Coloca no programa, você já consegue fazer o planejamento daquele paciente. Isso também favorecer bastante tanto na minha área da odontologia, na questão dos alinhadores, né? Que hoje temos alinhadores ortodônticos, que são as plaquinhas que são removíveis. Então, não precisa o paciente hoje usar só os aparelhos fixos. Hoje tem a opção de fazer o aparelho removível, que são as placas, né? Elas é semelhante como se fosse uma placa de clareamento, que o paciente é feito o escaneamento da boca dele, é feito todo o planejamento dele digital e imprime cada plaquinha como se fosse uma manutenção. Então, a cada plaquinha que ele vai trocando é como se ele fosse fazendo uma manutenção. Isso é muito importante porque ele pode escovar o dente sem o aparelho, né? Ele pode estar escovando o dente sem aparelho, passar fio dental, ele pode estar. Ele só não pode ficar sem usar, né? Não pode ficar muito tempo sem usar, porque senão vai interferir no trabalho, no tratamento. Mas essa tecnologia que veio também para facilitar muito a vida das pessoas, né? Tanto a questão de estética, porque eles são alinhadores, eles quase são imperceptíveis, você olhar, tem que olhar bem de perto realmente para ver que a pessoa está usando esses alinhadores, né? E vem melhorando muito também a questão do conforto do paciente, então não quebra bracket, né? Não fica aqueles arranhado, tiver fio passando. Então, tudo isso é alinhado devido à tecnologia. Mesma coisa também é utilizado hoje nos implantes. Então, os implantes é feita tomografia, você vai fazer o escaneamento da boca do paciente para poder fazer o planejamento da prótese, fazer o planejamento do local onde será colocado os implantes. Tudo isso é feito a partir da tecnologia. Então, ela veio para nos ajudar. Tanto o paciente está ganhando, quanto o profissional. Porque tanto o custo-benefício, né, é importante, e o tempo. Porque hoje um paciente ele chega, ele quer resolver logo o problema dele. Então, com a tecnologia, a gente consegue, né, fazer, de repente, até no mesmo dia, fazer uma coroa provisória, você moldar ele, escanear e mandar imprimir. A impressão, dependendo se for um provisório, 2 horas já está pronto. Então já dá para combinar se o paciente for atendido pela manhã, à tarde ele já pode Isso, precisar. para quem tem essa tecnologia já dentro do seu consultório, ou então, se for enviar para laboratórios, aí demora um pouquinho mais, né? Mas hoje a tecnologia ela veio para ajudar muito a gente nesse processo de comodidade do paciente e também no planejamento do caso, né? Perfeito. Tem muita coisa, assim, todo ano acontecem eventos, né, sobre odontologia que eu acho muito legal. Esse momento que a cidade para, CIOSSE, CIOS, isso, não, esse CIOSSE, ano né? teve o O CIOS. CIOSSE, todo ano tem ali o evento que você fica, eu fico geralmente eu vou, porque eu vou como imprensa e eu vou ver Aham, tanta coisa que acontece, você imagina que você nem tem ideia do quão está evoluindo, né? A sim. tecnologia tem ajudado os profissionais de odontologia na atividade propriamente dito dele. A pergunta que eu te passo é a seguinte:
que você acha desses eventos? Eu acho que esses eventos são muito importantes, né, para odontologia, porque ele vai mostrar o que tem de novo, o que tem chegando no mercado, mostrar outras opções de tratamento. Então, às vezes, você tem um pensamento, mas aí tem outros cientistas, pesquisadores têm outros pensamentos, mas ele pode alinhar junto com o seu. Né? A gente pode estar. Eu também estive no CIOS, né, todos os dias, também estava participando do CIOS. Então, assisti várias palestras. Tinha palestra de como você. Tinha palestra lá de como você encantar o paciente, odontopediatria, como é que você tem que fazer o manejo desse paciente. Porque é todo um contexto, né? Hoje a criança, para você poder atender ela, tem que ter todo um contexto, entender como é que é esse manejo. Então, esses eventos é muito importante justamente porque ele traz. Muita coisa que a gente não viu na faculdade, né? Ou então não viu na sua especialização, e ver pensamentos diferentes. E a gente vai analisar e ver o que é que cabe ou não a gente tá utilizando, mas sempre traz muita novidade para a gente no CIOS. Com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre na odontologia hoje, a gente tem observado que eh, quando a gente fala sobre sorriso, a gente está falando sobre estética, né? Então, é claro que tem algumas coisas que uma coisa completa a outra, né? E eu queria que você falasse sobre o comportamento hoje do paciente, né? Que procura vocês. Eu quero. É porque às vezes ele vai resolver um Hum, problema e acaba percebendo que outras coisas podem ser ofertadas para ele na intenção dele poder melhorar esteticamente. E eu queria saber como é que vocês tratam esse tipo de isso. paciente. Uma grande parte, a maioria dos pacientes só procuram o consultório quando está com dor, né? Quando ele está com dor é que ele acha de procurar. A gente sabe que o ideal é de estar a cada 6 meses, estar indo para uma consulta odontológica, poder fazer uma profilaxia, ver se tem alguma cárie, que é justamente o tempo que dura a cárie. E tem pacientes que vão procurar realmente por estética, né? Hoje está em grande alta as lentes de contato, tanto de resina quanto de porcelana. Então, Qual a diferença dos a dois? diferença é o material, né? O material, que um é feito de resina e a maior parte do tempo é feito de forma direta no dente, e a outra é porcelana, que a gente faz um preparo, molda, né, ou escaneia, envia para o laboratório para ele confeccionar e depois a gente vai cimentar essas lentes, né? Então, realmente o material, né? O material que vai ser feito. Hoje as lentes de porcelana ela tem uma maior durabilidade, né? Porque também a porcelana ela tem uma dureza melhor, uma estética melhor, uma lisura melhor, né? E tem as lentes de resina, também tem uma boa adaptação. O que os pacientes têm que saber é que a cada 6 meses tem que estar fazendo essa manutenção das lentes, né? Não pode só fazer e deixar para lá, porque senão a resina ela pigmenta. Então, com o tempo que vai comendo, tomando café, tomando refrigerante, ela vai pigmentando o corpo. Qualquer resina vai pigmentar, então por isso tem que ser feita essa manutenção 6 em 6 meses. geralmente 6 meses periódica, poder estar polindo novamente aquela resina para ficar manter a cor dela original. É, Entendi. e evitar quebras, porque às vezes quebra só um pedacinho, você não liga, vai quebrando, aí acaba quebrando todo o resto, né? Então, a manutenção é importante, porque tem gente que acha que fazer as lentes é só fazer e acabou, né? Tá Pronto, de ótimo. lente, É, tô garantido aqui. já tô E não é ótimo, bem mas assim, né? não é bem assim. Então, tem que ter toda a manutenção dessas lentes para poder eh, ter uma boa escolha, né? Se você quer a porcelana ou se você quer a resina também. Perfeito. Olha só, gente, olha aí, tá vendo aí, ó? Você tem que saber, não é simplesmente, eu quero botar lente, não, e tal. Aí, inclusive, eu vou até trazer um caso aqui para ver se ele consegue responder pra gente aqui. Tinha uma pessoa que a gente conhece que precisava, queria muito botar as lentes de contato, mas aí depois de uma avaliação, precisava corrigir algumas coisas no sorriso para aí sim fazer. Eu não sei se acontece, é frequente. Paciente, eu quero botar lente de contato. Calma, deixa eu olhar pro teu sorriso e tal. Tem toda uma análise, né? Sim, sim. Isso que tu tá falando é bem interessante, porque as pessoas chegam já querendo fazer a lente de contato, querendo fazer a resina, sem nem olhar, querer saber se tem cárie, se tem outro procedimento para ser realizado, se a oclusão está correta, né? Se a oclusão está correta, então eles não olham isso, né? Então, ele já quer fazer e pronto, quando a gente já vai fazer uma análise, fazer uma avaliação e ver se aquele caso ele cabe ou não estar realizando naquele momento. Alguns pacientes eles necessitam fazer o tratamento ortodôntico, né, usar o aparelho para pelo menos alinhar o dente, para evitar desgaste desses dentes e deixar ele numa oclusão favorável para ele. Então, é importante fazer essa avaliação e muitas vezes tem que fazer tanto o uso do aparelho,
Às vezes tem que tirar uma parte da gengiva para o dente ficar maior, tá? Fazer a gengivoplastia, o dente ficar maior. Então tem que ser feito todo um planejamento com esse paciente para poder ser feito. Eh, Lá no consultório já aconteceu de chegar um paciente que ele tinha mordida cruzada, né? Mordida cruzada é quando você morde o inferior à frente do superior. Eu era assim, o meu era assim. Pois é, ele tinha mordida cruzada e ele queria fazer as facetas. Ele chegou lá para fazer as facetas. Eu Não disse tem condição. aí eu disse a ele: não, você tem que usar o aparelho, descruzar a mordida para depois você fazer as resinas. Aí quando foi depois de uns 8 meses, ele voltou para mim para fazer uma restauração em outro dente, né? E ele voltou para mim com as facetas todas na boca, né? Aí eu, eita, eu não fiz, tu foi em outro que fez, né? É, você não quis fazer depois, porque o correto seria você ter usado o aparelho, porque com o tempo você vai quebrar, sua oclusão não é ideal, então isso não é indicação para você. Mas você sempre tem quem faça, né? Então, Agora, pois é, isso que porque assim, ó, pediram para mim, eu também eu queimar a largada, né? Pediram para vai logo fazer assim, não, cara, mas como é que eu vou fazer? Aí minha mordida cruzada e tal, aquela coisa toda. Tem que corrigir primeiro isso. é, Mas mesmo assim dá para fazer. E os isso. riscos quais são? Assim, o risco já tá claro, quebrar e tal. Mas assim, quais são os outros riscos existentes aí? Às vezes o risco tem que ter cuidado também com a gengiva, né? Porque muitas vezes fica tipo fosse um degrau entre a gengiva e o dente, se for de resina. Então, às vezes fica alimento lá. Tem até aquele vídeo do rapaz que disse que queria colocar, que viralizou recente, que ele queria, o sonho dele era colocar porcelana, e ele disse que a boca dele ficava fedendo muito com as porcelanas que ele colocou, né? Então, por isso que tem que ser feito todo um planejamento, né? Para evitar ter esses problemas. Mas podia ter sido evitado no caso dele? Poderia ser feito um bom planejamento, dependendo do local onde ele realizou, tudo isso ele poderia ter evitado muita coisa. Pois é, tem que ter esses cuidados, né? O ideal é que você não queime a largada, faça todo o processamento. O planejamento que ele se referiu aqui é justamente levar para uma anamnese, né, que eles chamam, para poder saber de fato o que é que pode ser feito ali, qual é a indicação inicial, ó, faz isso, depois faz aquilo, depois faz isso, terminou, entendeu? Eu inclusive fiz, né, resolvi botar o aparelho por causa da mordida cruzada. Não passou pela minha cabeça ainda sobre as lentes, mas eu quero fazer uma coisa de cada vez. Mas eu já conheço algumas pessoas que realmente não vou cuidar disso aí não, vou fazer logo reto aqui, porque eu já sei o que eu quero. Existem esses probleminhas que podem acontecer ao longo do tempo. Então você tem que tomar muito cuidado e tem que procurar de fato um profissional que entenda, que saiba, que possa te orientar de uma forma efetiva, tá? E aí a gente está aqui, como a gente está aqui com o Dr. Jadson, trazendo essas informações, essas explicações, na intenção de você não ser, de repente, lesado, né, quando o assunto for cuidar do teu sorriso. É o teu cartão de visita. O sorriso é o cartão de visita. Se você, de repente, não por exemplo, eu gravo, estou aqui, eu preciso, é o básico, né? Eu tenho que pelo menos sorrir para poder as pessoas simpatizarem com o que eu faço aqui. Mas continuando lembrando, ó, que as informações sobre ele você vai encontrar na descrição desse vídeo aqui, tá? Então, Instagram, telefone de contato, endereço, corre na descrição desse vídeo e vai lá para você conhecer o trabalho que eles fazem lá na clínica. Outra coisa, pega esse link, compartilha no grupo da família, que eu tenho certeza que você conhece um amigo, conhece uma prima, um sobrinho que precisa desses cuidados. E aí essas orientações aqui com certeza vão ajudar e muito, né? Essa pessoa que de repente precise, que de repente quer colocar e melhorar o seu sorriso, melhorar a estética do seu sorriso, tá certo? Então corre na descrição desse vídeo para você dar uma olhadinha. Continuando aqui a nossa conversa, tá? Eu queria que a gente falasse agora sobre essa parte da odontologia além da estética. A gente já até falou sobre isso, sobre a qualidade de vida bucal, da saúde bucal. Como é que você consegue descrever para mim de forma clara quando você fala sobre essa questão da saúde bucal? Me explica aí. Hoje a saúde bucal, ela tem que ser mais priorizada, né? Porque muita coisa que pode estar acometendo na nossa boca pode levar ao nosso organismo, né? Então, às vezes bactérias que estão dentro do dente, então tem gente que tem restos radiculares, tem dentes quebrados que não se importam, aquele dente ali pode ser um foco de infecção. Então, às vezes pode entrar alguma bactéria, pode ir para outras partes do corpo, como o coração, e pode ocasionar outros problemas. Além disso, a gente consegue observar, né, na avaliação, coisas como, por exemplo, a gente pode ver se o paciente ele já tem tendência diabética, a sua saliva fica muito espessa, fica muito espessa. A gente consegue ver
Quando o paciente faz algum procedimento que ele sangra demais, a gente já pode investigar se é uma hipertensão Olha, nesse momento. Então, a gente pode estar vendo outras doenças relacionadas ao nossa saúde pela boca. Então, é importante a gente estar mantendo esse ritual de a cada 6 meses, né? A gente fala 6 meses, poder ter um tempo que você vai estar para poder estar entre uma consulta e outra, mas se você tiver algum problema no percurso, você vai estar procurando, né? Mas é interessante, a cada 6 meses, você está procurando o dentista para poder fazer uma avaliação, fazer uma consulta, né? Às vezes o paciente ele demora tanto tempo, quando ele volta com duas, três cáries. Por quê? 6 meses é o tempo suficiente para a cárie crescer. Então, se a gente começar a pegar ela lá no início, às vezes não precisa nem fazer uma cavitação, uma restauração, só colocar um flúor, né, naquela região, fazer uma limpeza bem e continuar preservando dessa forma. Mas às vezes chega já com os dentes já clareados, tem que fazer esse processo de restauração. Mas a gente faz a restauração e ele tem que retornar também a cada 6 meses para evitar outros dentes. Então, hoje, a saúde bucal, o, o percalço realmente é a prevenção. É a prevenção, é a utilização do fio dental. E um dos maiores motivos hoje da dor de dente, de levar o paciente a fazer tratamento de canal, é justamente o não uso do fio dental. Por quê? O fio dental ele vai tirar a sujeirinha entre os dentes, né? Então, ele tira a sujeira entre os dentes, acaba não acumulando lá, mas se não usar o fio dental, você escovou normalmente, não usou o fio dental, a sujeira ainda continua. Então, a partir dali, vai servir de substrato para poder a bactéria começar a formar a cárie. E você só vai perceber que aquela cárie vai estar lá quando começar a doer. Porque enquanto não doer, você não percebe. Ela vai estar lá presente, vai estar lá evoluindo. A sua evolução ela pode ser lenta, ela pode ser rápida, depende muito do que você está se alimentando, de como é a sua saúde bucal, né, em si. Mas o uso do fio dental hoje é o principal, é o primordial. Você usando o fio dental, você evita vários processos dentro da sua saúde bucal. então, Pelo menos uma vez por dia. Não é obrigado a você usar toda vez que for escovar o dente, você usar fio dental, mas pelo menos tirar. Eu sempre falo para meus pacientes, à noite. Chegou à noite, vai tomar o seu banho. Aí você pode tirar aquele momento para cuidar de você, né? Não só de higiene pessoal, mas do dente. Então você passar fio dental com calma, a gente sabe na correria, né? Almoço correndo, então a gente pode não fazer, mas você passar fio dental com calma, escovar o dente com calma, então passar e dormir com a boca limpa para poder evitar que naquele processo, quando você está dormindo, a salivação diminui e você venha ter risco de criar cárie. Então isso ajuda bastante. Então o uso do fio dental hoje ele é primordial, ele é importantíssimo na odontologia. perfeito, perfeito, excelente. Tá vendo aí, ó? Tá vendo essas dicas aí? Bom, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre autoestima. Por quê? Eu acredito que você deva receber alguns pacientes que, de repente, não tem uma autoestima elevada por conta do sorriso, por conta de alguma coisa que ela gostaria de fazer. Eu não sei se é o seu caso, se você recebe pacientes assim. Eu queria que você narrasse aqui um caso desse que você possa trazer aqui pra gente. Sim, os pacientes procuram também pela melhorar a sua autoestima, porque às vezes perder um dente, né? Você perder um dente da frente, a gente normalmente, na nossa rotina clínica, quando você diz que um dente do paciente ele precisa fazer canal, se for de trás eles não querem fazer, né? Porque eles acham que não é importante mastigar. Mas se for da frente, aí eles fazem de tudo para salvar, porque o importante é só, chama de carcaça, né? Só a parte da frente você não vê o resto que está lá atrás, que é importante mastigação. Então, tanto a parte estética quanto funcional é importante, né? Para poder estarem alinhados. Então, hoje, a reabilitação, a gente passou por um processo muito antigo, de que anteriormente os pacientes relatam muito. Ah, chegava lá, era só uma cárie e o doutor já arrancava, né? Que era um processo de arrancar. Então, ia lá, arrancava. Eu tinha uma paciente hoje, que eu trato ela hoje, que ela falava que dormia com açúcar na boca. Açúcar na boca, porque ela queria estragar os dentes para poder fazer uma prótese. Nossa, Porque na família dela era bonito ela ter prótese. E como na época dela tinha os dentes muito tortos, né, não eram alinhados, eram tortos, ela não achava estético. Então ela preferia estragar para arrancar e fazer uma prótese com eles olha todos só. alinhados. Então isso acontece muito, né, com as pessoas.
Então, a gente tem que mudar esse pensamento, né, dos pacientes, que hoje a odontologia ela resolve tudo que for a questão da boca, a gente resolve tudo. Tem a digital, resolve muito. Então, tudo que veio melhorando com o tempo, então a gente consegue. Hoje o paciente ele só perde o dente se ele realmente quiser, ou se ele não teve escolha de um acidente, um trauma, né? Aí ele realmente, mas mesmo assim ele tem a opção de fazer implante, de reabilitar com uma prótese. Então, a gente hoje tem várias possibilidades. Então, a estética, ela tem que ser alinhada também ao funcional, à mastigação. Então, a gente tem que pensar também, esse paciente vai ter funcional ou vai ser, a gente falou questão das lentes. Teve um paciente que ele fez lente de resina em outro lugar e ele relatou que ele não conseguia mastigar bem, não conseguia morder, né? Depois feitas as lentes, a função dele não foi estabelecida. E ele foi tirar. Ele foi lá na clínica só para remover, porque ele não conseguia realmente morder as coisas. Então a função, a estética estavam perfeitas as lentes dele, estava muito bonita, muito bem feita, mas o que ele queria, que era a função, ela não estava. Ele não conseguia morder uma coisa, morder alguma coisa com os dentes, ele não conseguia mais fazer aquele processo. Ele resolveu tirar, então ele removeu as lentes e ficou com o jeito dele natural mesmo, porque ele preferiu ter a função do que ele ter essa estética. Então, Você tem que fazer uma escolha, né? Para algumas é, pessoas, algumas pois pessoas é. você precisa fazer uma escolha. O que que você quer? Você quer estética ou quer que os dentes tenham alguma função, né? Então, realmente, mas acontece muito lá, já aparece muita gente com esse desejo, e assim, para fazer essa escolha. Não, não, esse foi um caso atípico que Né? aconteceu. Eu até achei até estranho, porque realmente o caso dele tava muito bonito, mas aí ele resolveu tirar porque ele não conseguia morder nada e ele disse que não queria ficar dessa forma, ele queria realmente ser como era antes, a sua função estabelecida. Aí ele removeu, né? A questão da estética. Mas chega muito paciente também que quer fazer, eu quero fazer só clareamento. Aí quando a gente vai avaliar, tem várias cáries para fazer, tem a limpeza para fazer, remoção de tártaro. Então, tudo isso tem que ser visto na avaliação. Por isso que é importante a gente fazer a avaliação para a gente poder passar o melhor planejamento para o paciente, né? A gente avalia o paciente, vê o melhor planejamento para ele e fala, ó, tem essa forma aqui, tem essa forma aqui, a gente vê vários viés hoje para poder restabelecer tanto a estética quanto o funcional. Então, você chega um paciente que ele hoje tem ausência de alguns dentes. A gente explica, olha, você pode fazer aqui uma prótese, você pode fazer nesses locais restabelecer com um implante. Então, são as possibilidades de restabelecer. Mas não deixe de não restabelecer, porque é importante. Às vezes você perde um dente, aí começa a perder outro, e você não vai se importando mais com a sua arcada. Você deixa de desleixo mesmo, deixa de cuidar de você mesmo. Né? Aí depois, com o tempo, dá aquele estralo que a pessoa quer cuidar. O importante é que você cuide, né? Então a gente está lá para acolher esse paciente que chega com essa dor e poder oferecer o tratamento ideal para o caso dele. Entendi. Né? Lá nós temos também a odontologia infantil, né? Ou não? Isso, Também? tem. Hoje a equipe é composta de quantos profissionais lá? Hoje nós somos 6 dentistas. Seis dentistas, Isso, entendi. 6 dentistas. Então, para qualquer especialidade, então. Qualquer especialidade. Hoje nós estamos realizando qualquer especialidade, então a gente tem tanto atendimento infantil, atendimento de ortodontia, implantodontia, prótese, Entendi. periodontia, todas as especialidades nós estamos realizando lá na clínica. Perfeito. Consegue lembrar deles, o nome de cada um deles? Vamos pontuar aqui alguns deles. Vamos começar pelo dia, né? No dia Então, segundo. ó, nós temos hoje o Dr. Gabriel, que ele é endodontista, né? Ele trabalha fazendo canal, Ele tá lá toda segunda, é isso? tá às segundas-feiras, Certo. né? Tem a doutora Andresa, que ela é clínico geral, Segunda-feira também. ela tá às terças e quartas-feiras. Esse, quatro. E inclusive a doutora Andressa foi minha aluna. Olha, Ela foi minha aluna, ela se formou e eu chamei ela para trabalhar na minha clínica, né, junto comigo. tá. Eh, Aí tem eu também, que estou segunda e terça. Às quartas-feiras tem a doutora Paola, que ela trabalha também com clínico geral e ortodontia também. E a Andresa também está na quarta. Ah, Nós temos na quinta-feira o doutor Júnior, que ele trabalha com a parte de estética, de facetas, de lentes, né? E na sexta tem o Dr. Marden, que trabalha com a parte mais de cirurgia também, de extrações. E no sábado o Dr. Micael, que ele trabalha com a parte das crianças. Então, ele trabalha esse atendimento infantil, todo entendi. feito aos sábados. Então, sexta-feira, é só os sábados, né? Sábados, isso, Que é sábado pela manhã. sábado pela manhã. Então tá aí, É ó. dedicado às crianças. Olha, é uma equipe robusta aí para atender qualquer especialidade, gente. Qualquer especialidade. Então, acho que vale, não, tenho certeza, vale super a pena. Você que está buscando um profissional, você precisa levar o seu filho, sua filha,
um dentista, está percebendo que ele está se queixando de alguma coisa, de dor, esse é o momento para você poder, e tá aí no Maracanã, na Redondeza, vai lá na clínica para você conhecer as informações, telefone de contato, lá no link da bio do Instagram, você clica lá, já cai no atendimento dele, né? E aí você pode aí fazer esse agendamento, ele já passou aqui mais ou menos os horários em que cada especialidade ocupa aí no decorrer da semana, tá certo? Muito interessante isso. Bom, aqui na descrição do vídeo, tá? Bom, é o seguinte, a gente está chegando aqui quase nos momentos finais desse episódio e tem duas perguntas que eu costumo fazer muito para os nossos convidados. A primeira deles é o seguinte: a gente tem um parceiro muito bacana aqui, que é o Fabiano. Acho que é o que vem Sim, conversando isso. contigo. Ele Aham. disse assim, Fabiano, cara, a gente tem que trazer um profissional que a gente possa render uma conversa legal. Aí disse, Uhum. Hamilton, eu conheço, eu sigo um doutor aqui que eu acho que vale super a pena. E a pergunta que eu ia fazer, com base nesse assunto, é o seguinte: um abraço para o Fabiano, que é o nosso parceiro aqui do programa Backstage aqui do Perspectiva Podcast também, tá certo? A pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: como é que você vê essa oportunidade de repente estar num podcast, já que é a primeira vez, de você estar falando sobre a odontologia, que não é comum, é assim, não é comum você ver um profissional da Uhum. cidade falando. Como é que você vê Isso. isso? Na verdade, assim, eu acho que eu sempre quis participar no podcast. Eu acho que, inclusive, lá na faculdade tinha um também, eu ia até participar, mas aí os alunos não botaram para frente, né? Que eu acho que é importante ter esse diálogo, você conhecer o profissional que você está trabalhando, que você está sendo atendido, ou então você conhecer realmente a história da pessoa, tanto pessoal quanto profissional, é importante. Saber como é que aquele negócio foi criado, como é que foi pensado, né? E e é isso. Perfeito. Legal. E ter esse diálogo assim, você dá ter a oportunidade de falar sobre o teu trabalho, né? As pessoas querem, têm essa curiosidade de saber. Poxa, lá na clínica, quem é o Dr. Jadson? Qual é a atividade dele? Como é que, entendeu? Tudo isso causa uma curiosidade. Ter essa oportunidade de ver o profissional falando é muito legal. A segunda pergunta é a seguinte, em relação a eu queria que você fizesse um convite, né, para quem está no Maracanãú, na região, na Redondeza, que está procurando um profissional para fazer algum tipo de serviço, né, odontológico. Eu queria que você fizesse um convite para essas pessoas. Agora, dessa vez, olhando para essa lente. Eh, Você aí que é da Pajuçara, Maracanaú, região, tá? Hoje eu deixo um convite a você para conhecer a Pop Clean Saúde e Odonto, clínica referência em odontologia, está situada na Pajuçara, Rua Paulo Batista 655. Nós trabalhamos com todas as especialidades odontológicas, atendimentos particulares e convênios também. É só entrar em contato com o nosso Instagram ou o nosso WhatsApp e agendar a sua consulta. Perfeito, excelente, é isso. Doutor Jadson, eu quero agradecer demais a gentileza, mas antes da gente encerrar, eu faço sempre essa pergunta. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse episódio que a gente não pontuou aqui? Não, acho que tudo foi bem pontuado, né? As questões odontológicas também, as questões da faculdade. Então, eu só tenho a agradecer, né, ao convite. Eu gostei muito desse conversa, desse diálogo. Espero voltar em outras oportunidades para falar de outros temas, né? Sim. Porque a odontologia é tão ampla, tão Bom, grande, então tem vários temas que a gente pode estar conversando, estar abordando. perfeito. Inclusive, a gente talvez, por que não essa estrutura lá na sua clínica, conversando com você lá? Não sei, vamos ver. Olha Quem aí, sabe, talvez, lançamento. vamos deixar em off aí para as pessoas ficarem curiosas. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a gentileza. Muito obrigado. Obrigado. Para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, e aí, gostou? É muito bom quando a gente traz um profissional aqui que fala com segurança, com clareza, né? Então a gente fica muito feliz quando isso acontece. E hoje foi um daqueles dias que a gente teve a oportunidade de eternizar mais um momento. Foi a primeira vez que ele participou de um podcast, fala muito bem, fala de forma clara, objetiva, e é isso que a turma que nos acompanha aqui gosta de ouvir. Eu tenho certeza que esse episódio vai estar eternizado para você no YouTube para que você possa assistir a qualquer momento, para poder rever isso aqui
a qualquer momento eu acho que vale super a pena, tá certo? Bom, eu fico por aqui agradecendo mais uma vez a você que nos acompanha, que compartilha os nossos vídeos, que está sempre curtindo os nossos cortes, que nós temos vários deles lá no Instagram. E mais uma vez agradecer ao meu amigo Fabiano Santos, é um grande parceiro desse projeto aqui, não só do Perspectiva, mas também do programa Backstage, tá? Ele é um parceiro fiel que a gente tem aqui, a gente tem muito prazer de citar ele em todos os episódios que nós temos aqui. Eu fico por aqui, agradeço você e eu volto no próximo episódio trazendo muito mais. Tchau!